Olá, alunos! Estamos de volta hoje para uma videoaula diferente. Nós vamos praticar um pouco o que nós vimos na aula passada. Na aula anterior, nós vimos formas de representação de algoritmo. Hoje eu quero brincar com vocês um pouquinho com isso. Mostrar para vocês como a gente pode resolver um problema utilizando a descrição narrativa e o próprio Portugal. Vamos nessa? Bom, quais são os nossos objetivos? Primeiro, resolver um problema utilizando a descrição narrativa. Nós já vimos isso antes. Só que hoje eu vou propor um problema um pouquinho mais elaborado, que provavelmente você já brincou com esse problema e já teve dificuldades em resolvê-lo. Hoje nós vamos conseguir resolver esse problema utilizando a descrição narrativa e também o Portugal. Bom, como a gente vai fazer usando a descrição narrativa, nós vamos identificar problemas para transcrever isso para uma linguagem de forma estruturada, que exige a criação de variáveis, de mudança de valores de variáveis. E compreendendo essas dificuldades, nós vamos transcrever essa descrição narrativa para o Portugal. Vamos nessa? Bom, primeiro eu vou trazer para vocês um comparativo que nós já vimos na aula passada. Descrição narrativa versus Portugal. Nós temos aqui o cálculo da média aritmética, escrito do lado esquerdo em Portugal e do lado direito aqui com a descrição narrativa. Já discutimos isso em aula passada e vimos que na descrição narrativa nós temos problemas para identificar aonde as variáveis serão guardadas, aonde os dados está aqui, informa a primeira nota. Mas o usuário não sabe como essa nota vai ser armazenada, não sabe nem o que está sendo pedido, porque nós não descrevemos como o algoritmo deve conversar com o computador. Lembramos que o algoritmo é feito para que o computador opere recebendo informações e instruções dos usuários. Então, neste caso, nós temos que informar para o usuário tudo o que ele deve fazer. Vamos prosseguir, então, verificando o nosso problema. Vamos praticar, gente. Eu trouxe para essa aula de praticando um problema. O problema nosso é o seguinte. Provavelmente vocês já devem ter visto esse problema em outros locais e já devem ter tentado resolver algum joguinho com ele. É o problema dos jesuítas e canibais. Essa atividade, nós vamos criar um algoritmo para resolver o problema 3 jesuítas e 3 canibais. Eles precisam atravessar um rio. Para tal, dispõe de um barco com capacidade para 2 pessoas. Por medida de segurança, não se deve permitir que em nenhuma margem a quantidade de jesuítas seja inferior de canibais, porque senão os canibais comem jesuíta. Bom, para solucionar, qual é a solução que eu devo propor para efetuar essa travessia? No entanto, existem algumas restrições com a segurança. Nós já falamos, não posso ter mais canibais do que jesuítas de cada lado da margem, e eu tenho que considerar que o barco só pode carregar 2 pessoas e ele não navega sozinho. Tem que ter alguém para poder conduzir o barco. Bom, eu trouxe para vocês, para poder ficar mais interativo, um videozinho mostrando como é a solução deste algoritmo. Vamos assisti-lo agora? Bom, pessoal, conhecer como resolver o problema de forma empírica é o primeiro passo. Vocês viram no algoritmo, no vídeo, que o problema de travessia foi resolvido. Eu fui tentar resolver algumas vezes e o canibal comeu os jesuítas algumas vezes, gente. Porque a gente vai tentando para aceitar os erros. Então não espere que você vai resolver os algoritmos de primeira também. Muitas vezes a gente vai começar a resolver, criar os passos, e os passos podem dar errado. Mesmo pessoas experientes, isso acontece. Mas a gente está o caso de ser persistente, de trabalhar com o problema, entender o problema, as variáveis, as questões, as restrições que são aplicadas. Bom, vamos ver esse problema agora resolvido em descrição narrativa. Nós vamos ver que não é complexo, porque como a gente já viu a solução, fica bem mais fácil agora,
confesso para vocês, antes de fazer a descrição, eu coloquei o vídeo do lado e fui fazendo passo a passo para poder conseguir escrever a descrição narrativa. Então, o primeiro passo que a gente tem é um jesuíta e um canibal atravessam para o outro lado. Então, foram colocados o jesuíta e o canibal na balsa e a balsa atravessa para o outro lado. Deixa eu tirar esse negocinho daqui que está atrapalhando a gente. Bom, o jesuíta e o canibal entraram na balsa e vão atravessar para o outro lado. Então, eles atravessam, o canibal fica e o jesuíta volta. Lembra que o barco não navega sozinho. Então, o jesuíta voltou para a margem A, do lado A aqui, certo? E nós temos que continuar. Então, o próximo passo é, desce o jesuíta, 2 canibais, ou seja, 2 canibais atravessam para o outro lado. Então, nós teremos os 2 canibais do outro lado e o canibal vai voltar para poder buscar os demais. Então, o canibal volta, ele fica na margem do lado A. Veja que na margem do lado A aqui nós temos, mantendo a regra, nós temos 3 jesuítas e 1 canibal. Portanto, não tem risco para os jesuítas. Agora nós vamos atravessar, dos 2 jesuítas irão atravessar para o outro lado, que é o lado B, e um jesuíta e um canibal vão voltar. Então, nós temos aqui de novo, nós temos balanceado, eu tenho um jesuíta e um canibal, um jesuíta e um canibal. Então, nós temos do lado B da margem do rio, 2 de cada. Então, está seguro para o jesuíta. Então, o jesuíta e o canibal voltam, o canibal fica e 2 jesuítas voltam para o outro lado. 2 jesuítas voltam para o outro lado. Um canibal vai voltar e 2 canibais vão atravessar para o outro lado. O barco tem que navegar e se o jesuíta for, ele vai ser comido. Vai voltar outro canibal. Então, um canibal volta para o lado A. O canibal voltando para o lado A, os 2 canibais vão atravessar novamente para o lado B. E nós conseguimos resolver o problema, atravessar os jesuítas e os canibais do lado A do rio para o lado B. Vocês perceberam que durante a descrição narrativa eu falei algumas coisas que não estavam escritas na descrição narrativa. E nós podemos perceber que faltam alguns detalhes para que a execução seja feita. Como eu já tenho prática de desenvolvimento, eu fico meio sem condições de fazer sem os detalhes suficientes para poder fazer a execução final. Nesse caso lá, tinha um jesuíta e um canibal atravessam para o outro lado. Para eles poderem atravessar, o primeiro passo, eles têm que entrar no barco. Só que o que a gente faz? A gente leva isso em subentendido. Você consegue perceber, um jesuíta e um canibal atravessam para o outro lado. A gente subentende que o jesuíta e o canibal vão entrar no barco. Mas quando a gente está programando, a gente está descrevendo o algoritmo para o computador executar, não dá para fazer ter subentendidos. As ações devem ser explícitas. Mais à frente, quando nós formos trabalhar com o Portugal, vocês entenderão isso melhor. Ok? Próximo, vamos dar sequência então. Bom, aqui as letras ficaram um pouquinho pequenas porque o algoritmo ficou um pouco extenso. Porque são vários passos para executar. Aqui nós vemos no início a estrutura básica do Portugal. Nós temos lá o algoritmo, a palavra-chave que indica o início do algoritmo, qual o nome do algoritmo, eu chamei esse algoritmo de travessia, ok? E temos algumas variáveis. Nós já vimos o que são variáveis. São locais onde eu posso armazenar informação. Então, neste caso aqui, eu criei uma variável para cada jesuíta 1, 2 e 3, e eu falei que o tipo dessa variável é caractere. Por quê? Eu vou colocar em cada variável dessa aonde cada um desses personagens estão. Então, o jesuitário vai começar no LA, que seria o lado A, e assim todos os demais. Essas são nossas variáveis. Bom, quando a gente programa, a gente deve indicar para o usuário como ele deve fazer as coisas, ou como o computador deve apresentar isso para o usuário. Aqui eu criei uma variável chamada lado barco, para indicar aonde o barco está. Então, quando essa variável mudar de valor, eu estou indicando que o barco está navegando de um lado para o outro. No algoritmo, isso não está explícito, porque o nosso objetivo era só conseguir atravessar os jesuítas e os canibais de um lado para o outro do barco, do rio. Aqui seria possível, cada vez que a gente mudasse o valor dessa variável, nós deveríamos escrever em uma linguagem específica de programação como representar isso na parte gráfica. Ou seja, como é que ele iria desenhar o barco indo do lado A para o lado B.
Mas o nosso objetivo é um pouco mais simples aqui. Basta que as variáveis consigam representar essas ações. Então, nós criamos uma variável para cada personagem, nesse caso, os jesuítas, os canibais, e uma variável para poder indicar o lado que o barco está. Então, quando eu mudo o valor da variável lá do barco, quer dizer que o barco navegou de um lado para o outro do rio. Ok? Bom, aí nós temos a palavra início. Aqui nós já vimos que vai começar o algoritmo. Aqui tem um conceito novo para a gente poder trabalhar, que é o de comentário. Dentro do algoritmo, nós podemos escrever informações que não vão ser utilizadas no processamento, mas servem para documentar o nosso algoritmo, para poder dizer de forma, utilizando até a descrição narrativa, o que a gente esperava fazer com o pseudocódigo que virá em seguida. Isso ajuda a documentar e ajuda a facilitar quem vai ler seu código. E pode ser que ele não entenda, por exemplo, quando ele vê aqui lá do barco, o que era esperado dessa variável. Então, o primeiro uso dessa variável eu coloquei, nós vamos ver aqui à frente, cadê? Tá aqui o lado do barco, nós coloquei indicando que é o lado que o barco está, certo? Então vamos lá. Nós temos aqui então a parte que eu chamei de inicialização das variáveis. Quando o algoritmo inicia, eu não sei, as variáveis não têm valor nenhum. Nós falamos que as variáveis são espaços onde eu vou colocar as coisas. Então, dentro de um computador, a variável é um espaço da memória RAM. Quando eu crio uma variável, ele vai lá no espaço da memória RAM e aloca aquele espaço, reserva aquele espaço para que eu possa colocar informações lá dentro. Só que pode ser que já tenha alguma coisa naquele espaço de memória. Então, é uma boa prática que nós façamos a inicialização dessas variáveis. Que assim que eu inicio o algoritmo, eu inicio as variáveis com o valor inicial. Coloque um valor, faça atribuição de um valor a elas. Então, nesse caso aqui, nós colocamos o jesuíta 1 com o valor LA, indicando que ele está do lado A, o jesuíta 2 do lado LA, e assim fomos colocando todas as variáveis. Bom, para facilitar o entendimento desse algoritmo, eu vou colocar ao lado de cada passo uma seta indicando aonde nós estamos executando o processo naquele momento. E aqui em cima eu vou colocar um quadro que representa as variáveis, o valor que elas vão estar. Eu falo para vocês que esse quadro é muito importante quando vocês estiverem escrevendo o programa de vocês, os algoritmos, para vocês saberem qual é a situação dessas variáveis. Confesso para vocês que durante a elaboração desse algoritmo, foi a primeira vez que eu elaborei esse algoritmo para resolver o problema dos jesuítas e dos canibais, eu me perdi durante a execução dele. Na hora de declarar, de fazer a atribuição das variáveis, eu atribuí uma variável que não estava com o valor esperado, porque eu não estava usando o quadro, o painel de variáveis para poder acompanhar, certo? Bom, então, usando o quadro de variável e a setinha que está ao lado da linha de código, nós iremos saber o que está acontecendo. Então, quando a setinha estiver ao lado da linha, essa linha ainda não foi processada, não foi interpretada ainda. Esse processo que nós vamos fazer aqui agora é chamado de rastrear o algoritmo. Nós escrevemos e depois de escrever o algoritmo, ou durante a mesma escrita do algoritmo, nós devemos verificar se ele está fazendo o que a gente esperava. Isso é chamado de rastrear o algoritmo. Okay? Então, no ato de rastrear o algoritmo, nós iremos colocar aqui, então, a setinha indicando qual será a próxima linha a ser executada. Cada vez que a linha for executada, o nosso quadro de variáveis, nosso painel de variáveis será atualizado. Okay? Bom, então, executando essa linha, jesuíta 1 recebe LA. Veja que nós colocamos aqui no nosso painel de variável que o jesuíta está recebeu o valor LA, indicando que o jesuíta está do lado A do rio. Então, o jesuíta número 2, a variável jesuíta 2, irá receber LA também, indicando que ela está do lado A. E assim nós vamos fazer com todas as variáveis, fazendo a atribuição desses valores. Okay? E, por último, nós vamos inicializar aqui o barco, o local do barco. Qual local esse barco está? Tá? Nesse caso, o barco inicia-se do lado A. Então, o barco está do lado A, ou seja, nós temos todos os nossos personagens, nesse caso, as variáveis, indicando que nós estamos do lado A. Ok? Bom, agora nós começamos realmente a execução. Eu coloquei acima de cada linha o passo do modelo descritivo, da descrição narrativa. Então, nós temos aqui o jesuíta
1, ele vai entrar dentro do barco. Então, esse ato de atribuir barco ao jesuíta 1 está indicando que o jesuíta 1 vai sair do lado A, que é onde ele está atualmente, veja que aqui é onde ele está atualmente, e ele vai entrar no barco. Isso vai se refletir no nosso quadro de variáveis aqui. Então, o jesuíta 1, ele entrou no barco. No caso, o canibal 1 também vai agora entrar no barco. Então, nós vamos mudar o canibal 1 que está no lado A, ele vai entrar no barco. Opa, o canibal 1 é aqui embaixo. O canibal 1 entrou no barco. Jóia. Bom, agora que o barco está com todos os seus passageiros, nós iremos deslocar o barco para o lado B. Então, como eu falei para vocês, quando a gente for deslocar o barco, eu vou mudar o valor da variável lá do barco. Nesse caso, o barco está do lado A e eu vou passá-lo para o lado B. Então, nós temos o barco agora no lado B. Estando o barco do lado B, nós vamos tirar, o canibal vai sair e vai ficar do lado B. Se vocês lembrarem da animação, vocês vão perceber que o canibal é o primeiro que fica do lado do lado B do rio. Então, o canibal vai sair do barco e vai ficar do lado B. E o nosso jesuíta 1 que está no barco, a gente consegue ver pelo quadro de variáveis, fica muito mais fácil você rastrear o algoritmo seguindo o quadro, fazendo um quadro de variável, um painel de variável, poder saber qual é o valor atual da variável e ir alterando esses valores. Bom, o barco então irá se mover para o lado A. Então, nós teremos o barco agora no lado A. E, se a gente perceber aqui, quiser verificar, nós temos que verificar aquelas regrinhas sempre. Nós temos aqui do lado A, o barco está do lado A, portanto, se o jesuíta está dentro do barco, ele também está no lado A. Então, do lado A, nós temos 3 jesuítas e 2 canibais. Ok? Então, eu vou deixar o jesuíta que está no barco, que é o jesuíta 1, ele vai sair para a margem do lado A do rio. Okay? Saiu para o lado A do rio. E vai entrar o canibal 2 e o canibal 3 no barco. Então, eu vou trocar os valores das variáveis canibal 2 e canibal 3 para barco, indicando que eles estão entrando no barco. Então, nós temos lá o canibal 2 e o canibal 3 entraram no barco. Jóia. Agora que o barco está com capacidade total, nós vamos levar o barco para o lado B. Ou seja, vou atribuir o valor lado B à variável local barco, indicando que o barco navegou do lado A para o lado B. Então, nós temos aqui, agora eu sei que o barco está do lado B. Vamos verificar novamente se a nossa regrinha lá, que não deve ter mais canibal do que jesuíta de cada lado do rio. Então, nós temos aqui, do lado A, nós temos o barco, lembrando que o barco está no lado B. Então, do lado A, nós temos 3 jesuítas e do lado B, nós temos 3 canibais. Se o barco está do lado B, os canibais que estão no barco também estão lá do lado B, ainda dentro do barco. Então, neste momento, nós vamos agora pegar o canibal 2 e deixar do lado B. Então, vamos trocar o valor do canibal 2 que está barco, ele vai passar para o lado B, que ele desceu do lado B, e nós vamos levar o barco para o lado A. Ele vai sair do lado B e vai para o lado A. Bom, o algoritmo não terminou aqui, porque nós vemos o seguinte, que todos os jesuítas estão do lado A e dois canibais estão do lado B e um canibal está do lado A dentro do barco. Tem mais coisa para fazer, porque o nosso objetivo é atravessar todos. Então, o algoritmo prossegue no próximo slide. Bom, vamos prosseguir então no passo 5 do nossa descrição narrativa. Esse quadro está na mesma posição das variáveis que estavam no slide anterior. Então, o canibal 3, vamos ver onde é que está o canibal 3. O canibal 3 está dentro do barco. Ele vai descer do lado A, ok? Desceu do lado A, o canibal 3, e o jesuíta 1 e 2 ainda vão entrar no barco. O jesuíta 1 e 2 estão atualmente dentro do lado A, vão passar para o barco e vamos navegar o barco para o lado B. Então, o barco agora foi para o lado B. O jesuíta 1, que está atualmente aonde? Está no barco. Está vendo tanto que é importante o quadro de variáveis? Eu já não estava na cabeça, não consegui memorizar onde é que estava o jesuíta 1. O quadro de variáveis me ajuda a me posicionar e a saber onde está aquela variável. Então, nós temos o jesuíta que está no lado, está no barco. Ele vai passar para o lado B. Ele vai descer do lado B. Lembrando que para ele descer do lado B, o barco tem que estar do lado B. Ele está no lado B. Então,
o jesuíta vai descer no lado B, e o canibal que está, o canibal 2, ó, cadê o canibal 2? O canibal 2 está do lado B, ele vai entrar no barco agora. E o barco que está do lado A vai navegar para, está do lado B, vai navegar para o lado A. Então, o barco agora está do lado A. Vamos ver se está tudo certinho? Bom, do lado A eu tenho o quê? Eu tenho um jesuíta, ok? Eu tenho um canibal e os que estão dentro do barco. O barco está do lado A. Se o barco está no lado A, então eu tenho um jesuíta, dois jesuítas, um canibal, dois canibais. Então tá ok. Dois canibais, dois jesuítas do lado A. Não temos problema de alguém querer, um canibal querer comer o jesuíta. Bom, então o canibal que está dentro do barco vai ficar do lado A, ok? E um jesuíta, que é o jesuíta, cadê? Jesuíta 3, cadê o jesuíta 3? O jesuíta 3 está do lado A, o barco está do lado A, então ele pode entrar no barco, porque o barco só tem uma pessoa. Então o jesuíta entra no barco e o nosso barco vai se mover para o lado B, indicando aqui que ele foi para o lado B. Bom, nós temos dois jesuítas dentro do barco e o barco está no lado B. Os dois jesuítas irão desembarcar do lado B. Então nós vamos colocar o jesuíta 2 no barco, o jesuíta 3 no barco. Bom, o barco, se nós estamos vendo que o barco não aparece nenhuma vez aqui, quer dizer que o barco está vazio. O barco tem que voltar para o lado A para que o tráfego continue. Então, alguém tem que entrar no barco. Nosso algoritmo, então, propôs que o canibal 1 vai entrar no barco. Veja bem, nós temos do lado B 3 jesuítas e os 3 jesuítas e um canibal estão do lado B. Então, o canibal 1 vai entrar no barco. Nós vamos ver que vai sair do lado B e vai entrar no barco. E ele vai levar o barco para o lado A. Joia. Então, agora, o canibal vai entrar no barco. Nós vemos o seguinte. Do lado A, nós temos 3 canibais. Só que só tem um no barco. Então, o canibal 2 vai entrar no barco. E o barco vai para o lado B. Então, nós temos agora, do lado B, 3 jesuítas e 2 canibais dentro do barco. Então, o canibal 1 fica do lado B, ok? E o barco vai voltar para o lado A, porque tem um canibal lá dentro. Então, o barco vai para A. O canibal 3, que estava do lado A, vai entrar no barco. Nós temos 2 canibais no barco. E o barco vai se deslocar para o lado B. Nós temos aqui agora o barco no lado B. Agora, os nossos 2 canibais podem desembarcar no lado B e nós conseguimos completar o problema proposto, que era atravessar os 3 jesuítas e os 3 canibais sem que ficasse uma quantidade de canibal maior do que a quantidade de jesuíta do mesmo lado do rio. Bom, pessoal, eu vou voltar um pouco aqui para a primeira proposição, para a parte onde está declaradas as variáveis, para poder falar com vocês sobre por que nós escolhemos essas variáveis para resolver esse problema. Eu precisava resolver o problema dos jesuítas. Lembrando agora, nós tínhamos que falar isso de forma no Portugal, ou seja, eu tinha que escrever de forma estruturada, de forma que um computador pudesse realizar esse processo posteriormente utilizando uma linguagem de programação. Então, neste caso, eu deveria eleger algumas variáveis para representar o estado. Quando eu fui pensar nesse algoritmo a primeira vez, em vez de pensar 7 variáveis, eu pensei 6 variáveis para representar as posições do lado A do rio, 6 variáveis para pensar as posições do lado B do rio e 2 variáveis para representar as posições do barco. Aí eu pensei, gente, mas isso está ficando muito complexo. Quase sempre, pessoal, quando você pensa no algoritmo que ele começa a ficar complexo demais, tem algum problema nisso aí. Porque quase sempre as soluções são simples, não são complexas. Vocês viram que para passar os 3 jesuítas e os 3 canibais para o lado A para o lado B do rio, não foi necessário muita coisa. Foram vários passos, mas nada complexos. Era só uma questão de lógica, de como organizar os passos para que isso fosse possível. Ou seja, na resolução de algoritmos, quase sempre o que nós mais devemos trabalhar é uma questão de lógica, é de entender o problema. Neste caso, eu percebi que, em vez de usar uma variável para cada posição do lado A do rio, cada posição do lado B do rio, era melhor que eu tivesse uma variável para cada personagem, ou seja, para cada
a informação que eu precisava estar mudando de lugar. Por isso eu escolhi criar uma variável para cada jesuíta e para cada canibal, e uma que não representava um personagem, mas representava o local do barco, para poder saber onde é que o barco estava. Certo? Então, dessa forma, nós conseguimos representar com essas variáveis as posições do barco, aonde o barco estava, mudando o valor da variável. Certo? Isso é uma das soluções. Pode ser que você consiga pensar essa solução em termos de variáveis e de movimentação de valor de variáveis de outra forma. Isso não quer dizer que o algoritmo está errado. O algoritmo vai estar certo ou vai estar errado se e somente se ele conseguir resolver o problema. Se ele resolve o problema, ele está correto. Ele pode não ser o mais eficiente, mas ele atende, ele resolve o problema. Isso é importante quando a gente faz um algoritmo. Ok? Bom, agora que nós praticamos, eu pensei assim, eu ia passar isso para vocês de cara para vocês resolverem a Torre de Hanoi ou para resolver o problema dos jesuítas e dos canibais. Só que eu pensei comigo, gente, como é que eu vou falar para meus alunos resolverem um problema de criação de um algoritmo, sendo que eles nunca fizeram um algoritmo estruturado, nunca usaram o Portugal. Então eu pensei comigo, eu vou passar para eles como é que ele faz isso. E fiz a resolução do problema dos 3 jesuítas e 3 canibais. Agora eu passo para vocês resolverem o problema das Torres de Hanoi. O problema da Torre de Hanoi é um problema muito simples. Nós temos 3 hastes, ok? E dessas 3 hastes, elas estão empilhadas sobre elas discos. Um disco maior e discos menores. Sendo que o disco maior nunca pode ficar sobre um disco menor. E você pode mover os discos para qualquer torre. O disco de cima para uma das outras torres, das outras hastes. Lembrando que um disco maior, o disco 2, por exemplo, nunca pode ficar sobre o disco 1. Então, o objetivo do nosso exercício vai ser que vocês passem todos os discos para uma outra haste. A haste fica a critério de vocês, se vai ser a haste B ou a haste C, aquela que for que vocês conseguirem interpretar mais fácil. E nessa atividade, vocês irão escrever um algoritmo em Portugal, criando variáveis, movendo esses valores nessas variáveis, para que ocorra o processamento final que eu consiga representar por meio do Portugal como levar os discos de uma haste para outra haste, respeitando a regra que nós colocamos, que eu só posso mover um disco por vez e que um disco grande jamais pode ficar sobre um disco pequeno. Ok? Bom, aqui está a descrição textual, vou ler com vocês mais uma vez para deixar claro qual é o objetivo do exercício. Lembrando que este exercício, pessoal, vai estar disponível no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Aqui é só uma explicação para que fique mais claro para vocês qual é o objetivo do nosso exercício. Vocês consigam construir o primeiro algoritmo de vocês utilizando o Portugal. Okay? Então, o nosso objetivo é elaborar um algoritmo em Portugal que mova 3 discos de uma torre de Hanoi, que consiste em 3 hastes, haste B e C, A, B e C, uma das quais serve de suporte para 3 discos de tamanhos diferentes, 1, 2 e 3, os menores sobre os maiores. Pode-se mover um disco de cada vez para qualquer haste, contanto que nunca seja colocado um disco maior sobre o menor. Nosso objetivo é transferir os 3 discos para outra haste. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, então. Nós temos mostrado para vocês o uso do modelo descritivo. E para relembrar para vocês, mais uma vez, aquelas dicas do Arsênio Campos de como vocês devem proceder para poder criar um algoritmo. Mais uma vez, leia atentamente, destacando os pontos mais importantes do nosso problema. Defina quais serão as variáveis de dados, quais serão as variáveis de entrada, seus dados de entrada. Defina quais dados saídos deseja obter e defina o processamento. Eu recomendo vocês que simulem, ao invés de começar a escrever o código, nessa definição dos processos, vocês simulem a Torre de Hanoi. Façam um esqueminha de papel e vá fazendo o movimento até você conseguir registrar, conseguir passar os discos de uma haste para outra haste. Pois a melhor forma de você fazer o algoritmo é se você saber resolver o problema, independente da forma da representação. Então, primeiro, descubra como resolver o problema. Teste isso no papel, faça os desenhos. Se você tem uma torre de Hanoi ou conhece alguém que tem, pegue essa torre de Hanoi e faça ao vivo. Pegue o material e faça com ele
ou faça você mesmo a torre de Hanoi e teste. Tente resolver o problema, entender como é feito a resolução da torre de Hanoi, para depois você propor um algoritmo. A parte legal de criar esse algoritmo na forma da descrição narrativa é que você pode testá-lo depois de uma forma bem simples. Se você tiver a torre de Hanoi, pegue a torre de Hanoi, pegue o seu modelo de descrição narrativa e passe para uma pessoa e fale para ela resolver a torre de Hanoi seguindo o seu modelo descritivo. Você verá que se você fez ou não corretamente o modelo descritivo, se a pessoa conseguir usar o seu modelo descritivo para resolver a torre de Hanoi. Eu fiz isso com o problema dos jesuítas e dos canibais. Eu executei depois, seguindo as minhas regrinhas, às cegas, ou seja, o que estava escrito no modelo descritivo era o que eu executava. Mesmo com aquelas ambiguidades que a gente sabe de ter que colocar e tirar os canibais que não tinham. Mas essa é a parte da definir o processamento. Para definir o processamento, você deve saber como fazê-lo, certo? Não é direto no algoritmo, tem que entender como resolver primeiro o problema. Aí, de posse desse processo, de dominar o processo, ou seja, você saber como resolver o problema, aí nós vamos formalizar isso, construindo o algoritmo. Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Eu fiquei muito satisfeito de fazer, eu gostei muito da forma como ficou apresentado. Espero que vocês também gostem disso, porque a arte de programar, de criar um algoritmo, é uma coisa prazerosa quando você começa a mexer. Tenho alunos na disciplina presencial que às vezes a gente até libera a turma mais cedo e os alunos não querem ir embora porque gostam muito de mexer com o algoritmo. Espero que vocês também se divirtam, assim como eu me diverti fazendo essa videoaula sobre a forma de criar um algoritmo, como se constrói esse algoritmo. Nos vemos na próxima aula. Até mais!